Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 10º webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Eu sou o professor Manuel Farias, editor da revista, e vou mediar aqui esse nosso evento. Eu estou aqui com o professor Samuel Durso, um dos autores do artigo sobre auditoria. Ele vai falar em detalhes, explicar para nós a pesquisa, né? E também vai falar um pouco aí da experiência dele, da sua atuação, ele que é professor nosso da FIPECAF, do mestrado da FIPECAF, atua também na Universidade Federal de Minas Gerais, tem doutorado na Universidade de São Paulo, é economista, editor do Boletim Denários, que está fazendo muito sucesso, com muito conteúdo bacana. Então, nós estamos aqui com um colega que tem muito a trazer para nós aqui a respeito do tema do artigo publicado sobre auditoria. E essa já é uma tradição agora, né, de fazer o webinar dos artigos que são publicados na revista. Então, como eu falei, esse é o 10º webinar. Cada artigo que é publicado na revista, nós convidamos os autores para vir dialogar com os nossos leitores, explicar a pesquisa, sugerir pesquisas futuras. Então, é um momento que tem sido muito, muito produtivo, muito bacana e é algo importante na divulgação, né, Samuel? Porque tem a publicação, né? Depois da publicação, o que vem depois da publicação? Vem a divulgação, né? Processo de divulgação, processo de diálogo com a sociedade, a busca do impacto daquele estudo. Então, tanto os autores escrevem e a revista publica com o objetivo de que aquela pesquisa seja lida, que ela contribua com a formação de profissionais, com a prática nas empresas, nas organizações. Então, a gente aqui na revista, a gente cuida do processo de divulgação, não só nas redes sociais e promovendo a revista, mas aproximando os profissionais, os leitores dos autores, para que alguns aspectos possam ser melhor esclarecidos. E aí, nesse sentido, então, a gente tem uma primeira parte em que o Samuel vai fazer uma exposição, e depois que o Samuel terminar a exposição dele, nós abriremos aqui para perguntas. Elas podem ser escritas no chat, e eu vou aqui identificando, selecionando aqui, para que na segunda parte o Samuel possa então responder as perguntas aí. Também o pessoal pode fazer comentários aí a respeito do trabalho, ou até trazer questões que possam ser objeto de investigação. Então, para eu não me alongar aqui, esse é a minha introdução aqui, a minha abertura do evento para dar as orientações. Uma última orientação é que eu vou colocar aqui no chat o link para o pessoal confirmar a presença. Isso é importante principalmente para quem precisa de certificado. Então, eu emito certificado a partir da confirmação da presença no evento, tá? Então, daqui a pouco eu vou compartilhar o link e peço que o pessoal preencha aí, confirme a presença no evento. Então, eu vou ficando por aqui, inicialmente. Samuel, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter submetido o artigo aqui na revista, e a palavra é sua, querido. Obrigado, Manuel. Boa tarde. Já é boa noite, né? Boa noite a todos que estão presentes. Quem for assistir a gravação em algum momento posterior também, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, como o Manuel disse, de continuar o processo, né? Nossa missão aí de levar o conhecimento para outras partes, para outros agentes, e tentar fazer com que talvez fique um pouco mais digerido, né? Esse conhecimento gerado na academia para outras partes também. Então, é sempre bom estar em conjunto aqui com vocês, a todos que estão presentes. Se vocês quiserem ir colocando aí para mim de onde vocês vêm, né? Se vocês estão mais com o pé no mercado, se estão mais com o pé na academia, até para eu ir medindo aqui de que forma eu vou
apresentando para quem está presente hoje a pesquisa. Então, fique à vontade para usar o chat aí na comunicação. Eu vou ter uma apresentação aqui mais para eu poder me guiar, né, em como falar, nos principais detalhes da nossa pesquisa. Já está presente para vocês, né, de toda forma, vocês já conseguem ler na íntegra o nosso artigo, mas eu vou destacar aqui alguns pontos que eu queria discutir, principalmente sobre os desafios, né, que a gente tem fazendo a pesquisa nessa área. Deixa eu compartilhar, então. Deixa eu colocar. Me avisa se vocês estiverem vendo em tela cheia ou não. Ainda não está em tela cheia. Espera aí, então, que eu acho que eu preciso compartilhar novamente. Agora sim? Agora sim. Perfeito. Então, só explicando um pouquinho, né, o título do nosso trabalho, que está na revista já disponível para vocês, é Fatores Preditivos do Tipo de Relatório de Auditoria Independente. Essa pesquisa foi desenvolvida pela Ana Cláudia, né, com a minha orientação. Ela é decorrente da monografia de conclusão de curso dela, e que eu tive a oportunidade, né, o prazer de poder orientá-la, e que tem resultados bem interessantes, né? A Ana Cláudia também eu atuei como auditor no início da minha carreira. A Ana Cláudia, quando ela começou a fazer essa pesquisa, né, quando ela finalizou, ela ainda estava também trabalhando em empresa de auditoria, então ela tinha essa paixão, essa vontade de entender um pouco mais o processo do trabalho em que ela estava envolvida, e aí emergiu esse problema de pesquisa que a gente estava interessado em entender um pouco mais, principalmente naquele momento ainda de mudança, né, do que a gente tinha de normas relacionadas ao relatório, né, emissão de relatório de auditoria independente aqui. Vou falar um pouquinho, né, o Manuel já fez a abertura inicial, eu tenho aí até uns 30 minutinhos para poder falar os principais aspectos da nossa pesquisa. Eu acho que eu vou talvez ser até um pouco mais breve, mas vou tentar me controlar aqui para não falar muito. E depois a gente deixa um pouco para perguntas e considerações finais aí para não ultrapassar o horário total. Uma coisa importante, né, da gente tentar entender, não sei como vocês chegaram até o evento, ou quem estiver vendo a gravação posteriormente, mas os auditores, eles têm um papel fundamental dentro do processo de organização dos mercados, né? Então, eles são auditores independentes, que são contratados para, de certa forma, verificar e avaliar, né, dar o aval para aquelas informações contábeis, ou não, né, ou não dar o aval para aquelas informações contábeis que estão sendo disponibilizadas. Então, por meio dos trabalhos de auditorias que são realizados, né, das atividades, busca-se ali trazer mais fidedignidade ou uma certificação, né, uma espécie de certificação para a qualidade daquelas informações que estão sendo divulgadas. Então, ele traz mais confiança e, portanto, trazendo mais confiança para essa forma de comunicação, né, que a gente está falando das informações financeiras que são divulgadas para os usuários, né, que aí tem vários usuários, em especial investidores e credores, né, que seriam ali os usuários primários, mas traz um pouco mais de segurança de que aquelas informações representam, de fato, a saúde econômica e financeira da entidade que está reportando aquelas informações. Então, os auditores, eles são fundamentais para esse funcionamento dos mercados, e daqui a pouco, quando eu falar um pouquinho da teoria que está por trás, eu vou explicar um pouco mais essa relação. Então, quando a gente fala de um relatório limpo de auditoria, né, que tem algumas formas, tem normas específicas para emissão do relatório dos auditores, mas quando a gente fala de um relatório limpo, a gente está falando desse relatório sem ressalva, que não tem, né, não é adverso e sem abstenção de opinião, a gente está falando que a empresa, a gente tem uma segurança de que aquela entidade que está reportando a informação está, de fato, correta, né, nos números que estão sendo apresentados, que não tem distorções relevantes que seriam capazes ali de levar o usuário da informação a entender de uma forma equivocada a correta saúde econômica e financeira daquela empresa. Então, é nesse fenômeno que a gente está querendo analisar, que a gente está, o nosso nicho da pesquisa aqui, né? A gente está querendo entender o que faz, quais são os fatores que a gente consegue predizer como que vai vir esse relatório. Limpo ou não limpo, né? Com
modificação de opinião ou sem modificação, de alguma forma. Porque se a gente consegue, né, qual que é a relevância de se fazer a pesquisa dessa forma? Se a gente consegue o mercado, enfim, e aí tem os vários agentes, né, investidores, o pessoal que empresta, os bancos, as instituições financeiras que emprestam recursos para essas entidades, se eles conseguem, de certa forma, prever como virar esse relatório, que periodicamente é divulgado, a gente consegue ter um poder de decisão um pouco melhor. E por trás, né, dessa capacidade preditiva que nossa pesquisa especificamente faz, a gente está trabalhando com informações disponibilizadas, né? Então, são aquelas características que são verificáveis, e quase todas as variáveis que a gente vai tratar, que eu vou mostrar para vocês, são características, são indicadores econômicos financeiros e características das entidades que reportam. Então, são variáveis verificadas de fato. Tem vários outros... a Ana Cláudia acabou de entrar aqui, vou admiti-la. Eu não falei no início, mas a Ana Cláudia, ela está algumas horas de fuso horário, né? Ela está morando há algum tempo já na Nova Zelândia, e ela estava no meio de um trabalho que ela tinha que fazer, então não conseguiria participar do início. Mas agora acho que ela já está presente. Seja bem-vinda aí, Ana Cláudia. Eu já comecei a apresentação aí no nosso artigo, mas fique à vontade caso você queira participar e mandar alguma coisa aqui no chat. Maravilha, bem-vinda. Mas como eu estava falando, dentro desse processo de conseguir identificar, né, por meio dessas variáveis que são, de fato, medidas, mensuradas no mercado, que todo mundo teria acesso, ficaria mais fácil fazer as predições em relação a como o relatório, de fato, vai vir para cada uma das empresas. E a gente começa a ter, se a gente consegue, de fato, ter fator preditivo nessas características, a gente começa a falar assim, olha, alguma empresa ali que tem um indicador, um índice de endividamento que está piorando, isso começa a levantar um sinal, talvez, de que um relatório vai vir com algum tipo de modificação. Então, o mercado tem utilidade dentro desse processo preditivo. Porém, tem uma série de outras características que não são mensuráveis ou verificáveis, que, obviamente, também vai interferir no relatório dos auditores e que a gente não consegue verificar externamente, né? Por meio de pesquisas, isso passa a ser mais complicado, como, por exemplo, a identificação de uma fraude, conflitos entre auditor e auditado e várias outras possibilidades que a gente não consegue externamente mensurar e verificar para a realização de pesquisa, e isso acaba sendo uma limitação do estudo, que lá no final eu vou comentar outras limitações que a gente tem para as nossas evidências. Mas aqui, com base nessas variáveis que são verificáveis, a gente tem esse objetivo de trazer ou de realizar, né, uma possibilidade de predição. E aí a nossa questão de pesquisa, né, que foi o que direcionou toda a realização do estudo, foi quais os fatores determinantes, então, para essa divulgação de um relatório com modificação de opinião pelos auditores independentes. E por trás desses fatores determinantes, a gente está trabalhando com essas informações características das entidades, né, tanto relacionadas à saúde econômica e financeira, quanto à realização ali do setor de atividade e outras características da empresa, tamanho, né, enfim. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês essas variáveis que foram utilizadas no estudo. Por trás, né, desse fenômeno que a gente está analisando, que é o papel do auditor dentro da regulação do mercado, né, ajudando ali o mercado a se tornar mais eficiente, a gente fundamenta com base na teoria da agência, que é uma das possibilidades, né, sempre que a gente está tratando de auditoria, uma das possibilidades de justificação teórica ou de embasamento teórico que ajuda a compreender o fenômeno. E a teoria da agência, ela vai falar que teriam ali, né, de uma forma bem resumida, até para não ficar tão maçante nesse processo, mas que teriam duas figuras que, em alguns momentos, talvez não tenham todo um alinhamento, né, especificamente ali para agir da mesma forma. Então, talvez o desenho mais fácil, né, de se entender a teoria da agência seria comparando lá os investidores, que estaria do lado lá seriam os principais, né, dessa relação, e os CEOs, né, quem está de fato gerindo a entidade, que seria ali o agente. E os incentivos nem sempre são os mesmos, né? Os principais, os investidores estão interessados em ter maiores dividendos ou que a entidade tenha uma longevidade, uma saúde econômica e financeira no longo prazo, enquanto ali
os CEOs, às vezes, estão interessados em resultados de curto prazo, na carreira. Então, tem vários processos que estão por trás que faz com que haja alguns conflitos entre essas duas figuras e onde entram os auditores, né? O relatório que os auditores emitem, né, em relação às entidades, ele visa salvaguardar essa relação, para que haja, de certa forma, uma redução da simetria de informação entre o que o agente está fazendo com a entidade e, por exemplo, os principais, que seriam os investidores, nesse exemplo que eu dei, estão realizando. Mas, esse é só um exemplo, né? A teoria da agência ela se aplica a várias outras situações. A gente está falando de uma empresa de menor porte, né, sem abertura de capital, por exemplo, a gente poderia falar entre a relação, o papel do auditor, por exemplo, para certificar para uma instituição financeira que aquelas informações são verídicas, enfim, tem muitas possibilidades de aplicação, né, mas a teoria da agência é uma muito utilizada quando a gente fala de trabalhos relacionados aos auditores, né, ou ao mundo da auditoria. E como que a gente fez o nosso estudo? A gente trabalhou com uma base de dados da Melhores e Maiores, que é publicado pela revista Exame, né, e era gerenciada, né, pela FPCAF à época. A gente teve acesso, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar com esse banco de dados que tinham 748 empresas listadas em relação e várias características econômico-financeiras, né, e de atuação dessas empresas dentro desse banco de dados. E a gente trabalha com esse universo de 748 entidades, e aí tem empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, são várias entidades aqui, diferentes entidades, né, relacionadas aí com a atuação. A gente está trabalhando com um exercício social de 2016, que é o primeiro ano que a NBC TA 700 entra ali em vigor, a alteração feita, né, assim, como os auditores devem reportar o relatório, né, deve construir o relatório, inclusive os principais assuntos de auditoria, né, como sendo dessas grandes modificações que surgem. Então, a gente trabalha com esse ano de 2016, são informações específicas de um período que era o banco de dados que a gente teve acesso, né? Então, algumas limitações aí também referem-se apenas ao período de 2016. E para a gente fazer as análises, a gente utilizou regressões logísticas individuais para um conjunto de 18 variáveis independentes relacionadas a setor de atuação, tamanho da entidade, ou seja, as características dessa empresa e também indicadores econômico-financeiros que a gente tira a partir do próprio balanço, né, da estrutura patrimonial, financeira da entidade. Daqui a pouco eu vou apresentar quais são essas, mas já quando eu falar ali do resultado. E só para a gente entender um pouco mais, né, é uma amostra bem diversificada. A gente tem um setor mais predominante, que é o de energia, com 127 empresas, mas temos ali diversos outros setores participando, né, aqui da nossa amostra. E em relação aos tipos de relatório, né, que é o que a gente está interessado em saber, a gente tem essas 5 classificações, de acordo com as normas, né, que é o relatório limpo, o que tem ênfase, que também não é tido como uma modificação especificamente, né, e aqueles que são os que têm alguma modificação, que é o com ressalva, abstenção e adverso. Então, a gente separou isso em 2 grupos. Então, no primeiro grupo ficou essas 507, mais os 161 aqui, né, observações, compondo o grupo ali que não tinha qualquer tipo de modificação, e do outro lado tinham as observações que tiveram parecer lá em 2016, né, no ano base aqui de 2016, com ressalva, abstenção ou adverso, né, sendo o adverso ali como observação apenas, que de fato é um evento muito não recorrente, né, quando a gente pega ali os relatórios de auditoria. Passando para os resultados, né, para a gente discutir algumas evidências, e aí, assim, mostrando um pouco mais das variáveis que a gente trabalha, são 18 variáveis relacionadas às características dessas entidades, né, das 700 empresas, 748, né, sendo que algumas dessas variáveis a gente não tinha para aquela entidade especificamente dentro do banco de dados, que a gente chama de missing, né, ou de dados faltantes ali dentro do banco de dados. E o que o modelo de regressão logística que a gente utilizou permite é ter um fator preditivo, né, de percentual, probabilidade de vir um evento zero, que seria sem modificação, ou seja, estaria aqui no limpo ou em ênfase, né, e o evento 1, que seria aquele com ressalva, abstenção e adverso. Então, a probabilidade de fato, o fenômeno de alguma modificação, opinião modificada, acontecer aqui para a gente.
E aí a gente tem alguns resultados que eram esperados, né, a comparação aqui dessa coluna de resultado esperado com o coeficiente que a gente acaba encontrando. Os sinais são importantes aqui. Por exemplo, a gente trabalha com o setor de atuação, que a gente usou um setor que é muito regulado, setor especificamente de energia, né, que era também um das grandes aqui exemplos da nossa amostra, grande participação que a gente tinha dentro da nossa amostra. O setor de regulação, o setor de energia, perdão, ele é muito regulado, né? Ele tem uma presença do órgão regulador muito forte. E aí a teoria, e aí dentro da teoria que a gente trabalha e das evidências empíricas que a gente coleta dentro do artigo, era esperado que, de fato, o setor, quanto ele mais for regulado, menor seria a probabilidade de o auditor emitir um parecer, um relatório, melhor dizendo, com algum tipo de opinião modificada, ou seja, com ressalva, abstenção ou ao diverso, como a gente ressaltou aqui. E, de fato, é isso que aconteceu, né? Esse resultado negativo, ele mostra que essa probabilidade ela é reduzida aqui, e a razão de chance especificamente mostrando que é aqui quase 60% inferior, né, ao processo. De fato, a probabilidade de o fenômeno acontecer. E por que isso está? É muito importante descrever, né, deixar claro que quando a gente faz um modelo econométrico, especificamente, nesse caso que a gente está trabalhando, não é que, de fato, o setor está determinando, né? Assim, então, só pertencer ao setor já reduz. Não, é o que está por trás de pertencer a um setor altamente regulado. Se a entidade é uma entidade que está em um setor altamente regulado, a chance de diversos órgãos reguladores e de normas existentes, controles internos, serem necessários para a produção da informação, ela é muito maior. E, portanto, a chance de ter algum fator que gere essa opinião modificada, ela se reduz, né? Então, cada uma dessas variáveis não é um número especificamente que conta, mas o que esse número representa. Outro exemplo, né? Acho que vai estar no outro slide, eu volto aqui nas que foram, né? Mas a gente tem um log do ativo total, que é uma forma de você falar do tamanho, é uma que a gente chama de proxy para tamanho da entidade. Quanto maior o ativo da entidade, né? E o log é uma forma que a gente usa para trabalhar nos modelos econométricos, para reduzir alguns outros problemas que podem ter, mas quanto maior o ativo total, maior é a empresa. E, novamente, para grandes entidades, né, o que a gente espera, de acordo com as evidências da literatura, é que tenha uma menor probabilidade de vir com essa opinião modificada. Por quê? Porque essa entidade é de grande porte, a gente está comparando a Petrobras com uma empresa menorzinha, né? Quem que tem a chance de vir com uma opinião, de certa forma, modificada? Mantendo tudo mais constante, né? Sem considerar outros fatores ali externos que acabam interferindo, né? Na gestão. Mas a Petrobras ela tem essa menor probabilidade, porque ela tem controles internos muito desenvolvidos, uma equipe muito mais preparada, né, para a elaboração das informações, tem consultores à disposição para qualquer tipo de problema em termos de reconhecimento, né, de dúvidas em relação a como fazer determinada transação contábil, enfim. Então, além de um sistema, né, muito mais desenvolvido também, contábil, sistema interno, a chance de uma grande empresa ter essa opinião modificada do relatório dos auditores, né, independentes, ela acaba sendo reduzida. Então, é por isso que a gente usa as variáveis, mas elas todas estão relacionadas a cada um desses fenômenos que a gente está falando, né? Não é um número por si só. E aí, além desses dois que eu trouxe, né, setor e o log do ativo total, outras variáveis relacionados com essa qualidade, né, ou com tamanho da entidade, ou com a qualidade, a saúde econômica e financeira, né, foram estatisticamente significativas aqui. E aí eu estou destacando que foi estatisticamente significativo até o nível de 5%, né, a gente sempre olha ali com o que a gente chama de p-valor, tudo que está abaixo de 5% aqui, a gente considera como sendo significante, ou seja, isso me fala que esse número que está aparecendo aqui, ele é estatisticamente diferente de zero, né? Então, eu posso ter algum grau de certeza de que ele é diferente de zero. E as variáveis que apareceram para a gente foi o log da receita, que também é uma forma da gente ter relação ao tamanho, né? O porte da empresa, a complexidade dessa empresa. E aí foi também um sinal negativo. A posição aqui em 2016, o que é essa variável? Ela representa para a gente a posição que estava no ranking da revista Melhores e Maiores lá de 2016. E por que a relação é positiva?
Porque, em primeiro lugar, está a melhor empresa, né, que foi destacada ali para a revista. Então, é o oposto, né? O menor número é a melhor colocação. Então, quanto mais bem colocada a entidade estava, melhor era. Quanto menor era o número, né, menor era a probabilidade dela, de fato, ter essa opinião modificada. O log do lucro líquido ajustado, o endividamento geral também foi, né, estatisticamente significativo, e aí já é um sinal positivo, que foi mostrado aqui para a gente, obviamente, né, que quanto mais endividada, né, quanto maior o número de endividamento geral, maior é o risco dessa entidade, né, estar ali reportando as informações, não ter capacidade de cumprir, ter algum problema até de continuidade, né, então isso é uma possibilidade, um dos itens que foi. E, do outro lado, a gente teve tipo de auditor, que eu vou destacar daqui a pouquinho, mas o log do ativo total, o CCL sobre o ativo total, né, que também é um indicador aqui de capacidade até de pagamento, e as margens aqui das vendas, né? Essas foram as variáveis. Queria destacar o tipo do auditor, que foi bem interessante, que a gente encontrou, né? Aqui a gente dividiu o grupo de Big Four e não Big Four, né? Que a gente costuma trabalhar, a literatura trabalha muito com isso, porque a gente tem 4 empresas de auditoria que são muito similares, né? Tanto os pareceres são similares, né? Os relatórios são similares, né? O resultado que a gente tem no mercado, o produto, é muito próximo, que seriam as 4 maiores empresas de auditoria, e temos um segundo, né, grupo ali, que seriam outras empresas de auditoria também, de grande porte, mas que tem uma menor participação no mercado, que a gente acostuma verificar 2 tipos, né, de fenômenos. E o que a gente encontrou aqui para essa variável especificamente é que ser do grupo Big Four, né, ou ser auditada pelo grupo Big Four, teria uma menor probabilidade de vir com um relatório com opinião modificada. Mas é interessante a gente ter o porquê disso, né, para não ficar parecendo que, então, ser auditado por Big Four, a chance é menor de vir com alguma opinião modificada, pode ter algum tipo de questionamento por trás até da qualidade, mas não é isso que os dados possibilitam a gente falar, né? O que a gente acredita e tem evidência também sobre isso é que esse resultado está sendo verificado, está mostrando, sendo consequência do que a gente chama de viés de seleção. O que seria esse viés de seleção? Geralmente, as empresas que são auditadas pelo grupo Big Four, né, por alguma das 4 maiores empresas, elas já têm uma especificidade no mercado, é um nicho mais específico, que são aquelas de grande porte, até porque é mais caro, né? Geralmente, o trabalho que eles têm é mais caro do que das não Big Four. E, por isso, né, esse efeito seleção de já estar relacionado com essas empresas especificamente, que já tem uma melhor característica, já são de maior porte, ela está gerando esse resultado, né? De ser auditado por Big Four gera menor probabilidade de ser de ter uma opinião modificada aqui. Inclusive, geralmente, né, dentro dos contratos de captação de recursos, de empréstimo em instituições financeiras, às vezes tem até isso como covenants, né, que seriam aquelas cláusulas restritivas, que a empresa passa a ser obrigada, né, a ser auditada por uma empresa de grande porte, ou geralmente até às vezes vem aparecendo por uma Big Four, né, por uma empresa do grupo Big Four, como sendo uma exigência para algumas empresas de grande porte, quando o recurso é muito elevado, né, a gente tem essas características às vezes. Mas então foi um resultado interessante também que a gente acaba evidenciando aqui. Então, eu não vou me delongar muito, né, nas variáveis que a gente trabalha, mas qualquer coisa a gente pode voltar, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta em específico. Só para a gente já ir para as considerações finais e discutir um pouquinho sobre também a amplitude, né, dos resultados que a gente acaba encontrando. Primeira coisa é que tem uma correlação significativa, né, entre esses indicadores econômicos financeiros e variáveis contábeis com a probabilidade da emissão de um relatório com modificação de opinião pelos auditores independentes. Isso é interessante se a gente pensar do ponto de vista do mercado antever aos relatórios, né, quando sai, ou de você conseguir, enquanto um analista de mercado, ou quanto uma pessoa que está dentro de uma instituição financeira, concedendo ou não crédito para as entidades, de você olhar para esses indicadores econômicos como um possível ali indicador, né, de vai vir um relatório com modificação, né, de alguma forma de opinião ou não, né, vai vir um relatório limpo. Então, isso é importante para o próprio funcionamento dos mercados.
e é uma das, né, a gente sabe que é uma das evidências, né, de que esses indicadores têm essa capacidade preditiva, o que eles mostram, né, tem uma associação com os resultados que foram obtidos, e outras pesquisas mostram, né, corroboram com esses resultados também. Quanto melhor o desempenho econômico e financeiro das organizações, menor é a sua probabilidade de apresentar um relatório, né, porque os indicadores todos mostram o mesmo sentido quando a gente olha as características dessa entidade, então aquelas empresas, as entidades com melhor desempenho, como era de se esperar, teriam essa menor probabilidade. Lembrando que aqui a gente está falando dessas variáveis que são verificáveis, né, por meio das informações divulgadas. A gente não está considerando por várias outras questões externas, como possibilidade de corrupção envolvida, né, da entidade, conflitos, como eu disse no início da apresentação, entre auditor e auditado, possíveis problemas na qualidade da prestação de serviço dos auditores, né, que podem influenciar ali de não ver os problemas quando de fato eles acontecem, mas ainda assim, né, desconsiderando essas outras possibilidades que de fato influenciam no processo, no trabalho dos auditores, a gente consegue ter alguma segurança que esses indicadores permitem compreender melhor o fenômeno, né? Eles permitem ter essa capacidade preditiva. O papel da regulação também foi uma evidência, né? O setor mais regulado, um dos setores de grande regulação, acaba tendo menor probabilidade, se a gente olhar lá a variável setor, foi estatisticamente significativa, como era esperado, né? Com o resultado que era esperado. Isso pode ser importante, né? Até para ratificar o papel desses reguladores no mercado, que às vezes tem diversas exigências, mas que, de certa forma, as exigências talvez corroborem, né? Para, de fato, uma melhor qualidade nas informações. E o tipo de auditor independente, que aqui não estamos falando, evidentemente, da qualidade dos trabalhos, né, mas que tem esse efeito de seleção, como eu disse, né, a possibilidade de o grupo Big Four ter uma seleção, né, ou estar ali mais provável a ter clientes que, de fato, têm características que já são auditados por muito tempo, né, a gente sabe que quem trabalhou com Big Four sabe que é muito difícil uma Big Four pegar clientes de primeiro ano, dependendo, né, do cliente, obviamente, mas precisa de uma estrutura mínima, muitas vezes, para que uma Big Four entre e faça o serviço de auditoria. E isso pode refletir nesse efeito de seleção que a gente está tratando, né? E a gente não está aqui afirmando de qualidade dos trabalhos de Big Four e não Big Four, mas sim desse efeito de seleção que o grupo Big Four acaba tendo clientes com características específicas e talvez mais propenso a ter uma qualidade na informação contábil melhor, né, sendo evidenciada. Bom, eram essas as principais achados, as características que eu queria, né, assim, as informações do paper que eu queria trazer para a discussão. Acho que eu consegui falar ali dentro do tempo, eu tentei me policiar para não falar muito, mas eu volto a palavra aí para o Manuel ou caso abra aí para pergunta, para a gente já poder responder. E para a Ana também, caso ela queira falar alguma coisa, eu sei que ela estava lá no trabalho, então não sei nem se ela está de fato podendo participar ativamente. Mas obrigado, Manuel. Muito bem, eu que agradeço, Samuel, a sua disposição e a sua, como eu falei, repito, submissão aqui, publicação desse trabalho junto com a Ana aqui na revista, né? É interessante, assim, para quem está querendo conhecer mais o mercado de auditoria, está querendo ou está pensando, né, em seguir a carreira de auditoria, acho que vocês trazem aspectos interessantes. Então, assim, aquela história, né, que o nosso Humberto Eco fala, né, uma pesquisa, quando você lê atentamente, quando você ouve até os autores, essa oportunidade de ouvi-los, sinaliza, né, muitas coisas que podem ser aproveitadas, né, ou seja, de uma tese, né, lá do Humberto Eco, tudo se aproveita, né, como ele falava, né, então, em tudo também tem um pouco de boa vontade, né, Samuel? A gente aproveita quando a gente tem boa vontade também, né, a gente aproveita muito também, né. Eu não sei se alguém escreveu alguma coisa aqui, a Eliana, né? Por favor, poderiam informar se o material da palestra será disponibilizado para os participantes, né? Acho que ela se refere a esses slides, Samuel.
Eu posso Isso. disponibilizar. Não sei se você tem como mandar depois para eles, Manuel, mas eu te mando e aí Tenho, eles encaminham. tenho. Eu tenho um e-mail aqui. A Eliana se inscreveu, né, Eliana? Então, se a Eliana se inscreveu, Eliana, se você quiser, não sei se o microfone está aberto, se você quiser usar o microfone, acho que Gabriele me ouve, Gabriele ela consegue falar no microfone. Então, se alguém quiser falar no microfone também, é importante para nós também aqui, tá? Trazer alguma coisa. Então, o Samuel ele vai disponibilizar para mim, eu posso enviar para o e-mail, tá, Eliana? Você ah, reforça lá solicitando no meu e-mail aí que eu mando para você, tá? Ela não consegue. A Gabriele, tá me ouvindo, Gabriele? Você tem como verificar se Sim, só um a minutinho, peraí. Eliana. Tá. Habilita o microfone da Eliana aí, que ela quer dar uma palavra com a gente. Tenta agora. Eliana, agora você consegue. Ainda não. Oi, consegui. Estão me ouvindo? Opa, Sim. tô ouvindo. Boa noite, Opa, obrigada pela atenção. E sim, eu gostaria dos slides, estou achando bem interessante. Não sou da área, sou de empresa que, digamos, sofre auditorias de uma Big Four, mas eu também quero saber o que é levado em consideração no momento da aplicação, né, para esses pareceres e como que isso é feito. Eu estou achando bem interessante. Obrigada. Samuel, fique à vontade para comentar aí. Não, é isso mesmo, assim, o importante, eu acho mais talvez interessante desse artigo, né, é tentar entender o que está por trás de cada uma dessas variáveis, que, obviamente, os auditores consideram, né, os indicadores econômicos financeiros por si só, então, sempre que algum indicador está muito fora do padrão, eles consideram isso como sendo um ponto de atenção, né, para tentar entender melhor a entidade, mas também entender que cada uma dessas variáveis elas tem um significado de um fenômeno por trás, né, de um evento por trás. Então, como eu disse, o tamanho da empresa muitas vezes mostra essa complexidade que ela é, e muito provavelmente quanto maior a empresa, melhor a estrutura que ela tem, né, quando a gente pensa no ativo total da entidade. Quanto maior o ativo total da entidade, maior tende a ser, né, não necessariamente é uma regra para todos, mas tende a ser a capacidade dela de gerar melhores informações contábeis, porque tem mais investimento em sistemas, ou porque ela tem um pessoal mais especializado, tem capacidade de investir na formação, na contratação de consultorias, né, em específico, enfim. Mas eu acredito que para quem está entrando na área, tentando entender, né, o processo de auditoria, como que a auditoria funciona, para estudantes que talvez estejam aqui, né, de graduação também, esse artigo também mostra, não só pelos resultados, mas pela característica de revisão da literatura, da contextualização que é feita, pode ser interessante para que vocês entendam melhor desse universo, né, do papel do auditor no mercado, a importância que eles têm para fundamentar, né, para fazer com que o mercado de fato funcione, para trazer ali uma segurança, enfim. Vou abrir para a Kelly aqui, acho que a Kelly quer falar alguma coisa. Olá, boa noite, Samuel. Manuel, me ouvem? Sim. Tudo bem? Parabéns Sim. pelo trabalho, muito interessante. A minha questão, Samuel, assim, eu tenho algumas coisas em relação à auditoria que me provocam bastante, né? Essa é uma área de pesquisa que eu também observo, né? E eu achei interessante o resultado que você falou do viés de seleção, e aí eu te pergunto, assim, se vocês não tentaram incluir algo com... vocês fizeram um ano só, né? Essa é a Isso. limitação. Tá. Teria que fazer um pouquinho mais para ver a questão do rodízio, né? Porque você sabe que as Sim. auditorias atuam como verdadeiras consultorias. Até Sim. se a gente... essa é a minha maior crítica em relação a isso, né? Porque até fazer nota explicativa, a auditoria faz ou dá aquele padrão ali, então é meio que ela está dando uma consultoria fazendo uma auditoria externa, né? A Então, gente acaba sabe... que
Sim, acaba que, só concluir rapidinho, acaba que esse viés de seleção também poderia ser explicado, aí é uma suposição, uma hipótese para futuras pesquisas, por exemplo, por esse fato também, né? Que aí você já prepara aquela empresa para que ela não tenha aquela modificação, ou não, né? Perfeito. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais em relação a isso, porque o problema é a limitação da base que vocês tiveram, né? Mas eu acho que, poxa, Sim. esse tema é tão legal, seria tão bom se vocês continuassem, né, dentro do possível aí. Parabéns, eu gostei bastante do resultado. Obrigado, Kelly, pela pergunta e pelo feedback também. É exatamente isso que você trouxe, né? A gente tinha algumas limitações que a Ana, que a primeira limitação do que veio na base de dados, né? Uma base de dados que a gente não coletou, a gente recebeu ela especificamente. A Ana também tinha a limitação de terminar a monografia dela, que é uma super limitação também depois, né? Há tempo, é a questão relacionada aos prazos. Mas a questão do ANDO foi de fato muito determinante, porque a gente não consegue ver mudanças de auditores, né? Que a gente tem uma exigência, né, para algumas entidades, especificamente as de capital aberto, elas precisam passar por rodízio de auditoria, né, especificamente, que a gente não capta aqui, e também a gente não consegue captar o que você trouxe em relação a esse papel de auditor e auditado, que a gente sabe que, na teoria, um auditor não pode fazer esse serviço de consultoria, de praticamente construir as demonstrações contábeis, né, do cliente, que você chega num cliente que, às vezes, não tem estrutura nenhuma, e aí você tem que construir do zero, ou ajudar muito, né, quase pegar ali, isso não poderia ser feito, mas a gente sabe que no mundo real, em função das limitações, né, até do próprio trabalho dos auditores, que muitas vezes é cheio de demandas e de atividades e de clientes, é muito corrida, isso acaba, às vezes, acontecendo num mundo que não é totalmente perfeito. Isso estaria dentro dessas variáveis que a gente não consegue observar, né, dentro do... acho que teriam outros tipos de pesquisa, inclusive de características qualitativas, que talvez evidenciariam isso melhor para o fenômeno, né, de, obviamente, fazer entrevistas, por exemplo, que me vem à cabeça rápido, né, com a sua provocação, fazer entrevistas com auditores e auditados de quantas vezes isso aconteceu e como isso pode ter, de fato, interferido na qualidade do serviço dos auditores, né, ou na probabilidade de você dar um parecer diverso ou não, né, com alguma outra modificação de opinião. Mas seria muito interessante, a gente tem muita coisa ainda a ser explorada dentro do ramo de pesquisa de auditoria, inclusive sobre o rodízio, né, que muitos países adotam como sendo obrigatório, outros não, e que ainda não é unanimidade, tem resultados de pesquisa que mostram que isso melhora a qualidade, e outros que vão mostrar que reduz a qualidade, porque a gente sabe também que tem um ganho, né, quando você já conhece o cliente, você tem um ganho de já saber qual que é o problema que ele tem, onde está a demanda. É diferente de um cliente de primeiro ano, quando você chega e você não faz ideia do que o cliente é, sem conhecer tudo, né? Então, você manter o mesmo auditor pode ser positivo, mas pode ser negativo do ponto de vista de criar relações, e essas relações acabar gerando uma ineficiência dos trabalhos. Então, acho que a Ana poderia fazer o mestrado dela e depois o doutorado dela, que ainda teria bastante coisa para explorar dentro do processo. Exatamente, podia fazer um mestrado, doutorado, pós e continuar uma vida inteira ainda de pesquisa. Exato. Obrigada pela resposta. Parabéns para vocês. Obrigado pela participação aí, professora Kelly, que é professora da Universidade Mackenzie, né? Ela trabalha preparando, formando lá os preparadores de demonstrações contábeis. Então, ela tem muitos auditores lá que vão estudar com ela e discutem bastante, né? Samuel, o Ivanildo, ele escreveu aqui no chat, o grau de confiança nas demonstrações contábeis tem relação com o tipo de auditoria que realizou o trabalho? Antes de passar para você em relação a essa questão do Ivanildo, para você ir pensando aí, na tua fala, você enfatizou bastante as características de empresas grandes, empresas auditadas por Big Four, empresas com desempenho econômico, empresas que eventualmente têm covenants, né, atrelados. Então,
esses todos são mecanismos de governança, né? Então, a gente também sabe que a literatura, né, há evidências de quanto mais fortes os mecanismos de governança, né, maior qualidade você vai ter de contabilidade, consequentemente, você vai ter aí uma acreditação aí, uma asseguração aí da auditoria, né? Porque diferente disso, ela teria que emitir um parecer adverso, identificando alguma qualidade ali ou falta de qualidade da informação contábil, né? E aí nesse sentido, então, os contratos no Brasil, né, eles se tornaram mais eficientes, né? Eles têm se tornado mais eficientes. Obviamente que essa pergunta não é em relação a este estudo, né? Que esse estudo não visou capturar isso. Mas aí eu já aproveito para que você comente um pouco se seria interessante essa linha de estudo, né? E a revista está aberta aqui para receber trabalhos, né? Será que os nossos mecanismos de governança, com o padrão IFRS, com a ampliação do mercado de capitais, com a adoção do padrão internacional, os contratos estão mais eficientes, os nossos mecanismos de governança estão mais eficientes, porque ficou meio implícito na tua fala essa possibilidade, né? Essa hipótese. E aí também, aí você está falando, né? Vocês estão sinalizando, olha, na verdade, assim, a auditoria, ela já, inclusive, você pode falar um pouquinho aí para o nosso público dos riscos de auditoria, né? Porque de uma certa forma você falou isso, né? Ó, a Big Four só entra lá se não for o primeiro ano, então ela avalia os riscos de auditoria e tal. Então, tem muita coisa por trás, como você repetiu várias vezes, e aí aí mais especificamente no trabalho, né, a provocação é a seguinte: um trabalho de maior profundidade precisaria observar esses aspectos também, né? Ou seja, quer dizer, que se esse resultado se mantém em ambientes de menor governança corporativa e em empresas com maior risco de auditoria. Então, acho que na tua fala você deixou isso claro, mas a minha provocação é mais no sentido assim, é preciso ampliar esse estudo, Samuel, você concorda? Com certeza, não, acho que você está certíssimo. Primeiro, identificar a questão da governança, né, a importância da governança para a qualidade das informações e, consequentemente, né, do resultado ali da auditoria que é feito. Isso, sem dúvida, a literatura já coloca como sendo um fator muito relevante e importante, né, para o processo. Eu acho que as pesquisas sobre governança, elas ainda têm algumas limitações, que é você conseguir, de fato, principalmente quando a gente faz pesquisa, a gente está, do ponto de vista externo, mensurando ali uma variável relacionada à governança para várias empresas. E ainda é muito difícil você mensurar, de fato, qual que é a governança da empresa X e qual que é a governança da empresa Y. O que a gente costuma fazer, geralmente, de uma forma limitada, e aí grande parte dos estudos faz, não todos, mas faz, até por uma limitação, é olhar, por exemplo, para os índices de governança da B3, por exemplo, né, que vai falar lá o nível 1, B1, enfim, N1, N2 e Bovespa+, enfim, e colocar isso como sendo proxies de boas, de melhores, né, gradações ali relacionadas à qualidade da governança. É uma possibilidade, por exemplo, a gente poderia até colocar, né, dentro do estudo, adicionar variáveis. A gente trabalhou só com o que veio, de fato, da melhores e maiores, e tem empresas ali que não são listadas na B3, dentro dessas que a gente está trabalhando, né, do universo que a gente está trabalhando, mas é um fator que poderia ser adicionado para maior profundidade, né, para ver outros fatores. Mas ainda assim, olhando esses níveis, né, assim, que eu acho que é uma limitação ainda, ele diz muito pouco, né, sobre, de fato, qual é a governança dessa entidade. Porque a governança, ela é um conjunto de boas práticas, de mecanismos, que muitas vezes a gente tem que quase fazer um estudo interno na entidade para saber o que de fato funciona, né? Para ir um pouco mais além. Tem base de dados que geralmente manda para a gente uma proxy, né, do que seria essa governança, mais do que esse nível da B3. Mas ainda acho que precisa de mais detalhes nas pesquisas que a gente faz para instituições brasileiras especificamente. Então, esse seria o primeiro ponto. Samuel, perdão te interromper, talvez eu tenha na minha fala misturado aí mecanismos de governança com ambiente institucional, com mecanismos institucionais. Eu acho que o
o tipo de mercado, as formas de financiamento, elas vão mais para o ambiente institucional, né? Sim. Do que dos mecanismos de governança da empresa. Aí a gente pode estar falando de governança do mercado, né? Exato. Mas é mais tratado na literatura, de fato, como um ambiente institucional, né? Mas, de fato, pensando em cenário, né, econômico, de mercado, eu acredito que a gente tem melhorado os contratos quando a gente pega longo prazo, né? Então, eu acredito que tem, institucionalmente, com o desenvolvimento do mercado, a gente é um mercado ainda muito inicial, né? Se a gente compara com grandes mercados, Estados Unidos, por exemplo, o número de empresas que a gente tem no mercado financeiro é muito pequeno, é muito, ainda pouco expressivo para o tamanho da economia brasileira. E se a gente pega a longo prazo, toda essa questão institucional de melhoria das informações contábeis, adoção do padrão internacional de contabilidade, as práticas de auditoria que vem melhorando, né, seguindo as práticas internacionais de auditoria, e várias outras questões, né, assim, com o passar do tempo, se a gente pega a longo prazo, obviamente que, na minha percepção, seriam melhores. A gente tem alguns pontos centrais que a gente começa a ver que nosso mercado ainda tem falhas significativas que precisam ser ajustadas, corrupção como sendo talvez um fator muito, muito presente, né, nos últimos anos, que foi verificado, né, por parte do mercado privado, esse fator, e isso acaba, obviamente, interferindo significativamente nos contratos que são realizados, mas, pensando em longo prazo, tem uma tendência de melhora, que não é linear, mas que ela acontece. Mas tanto eu acho que também essas duas características, né, essa melhoria do mercado, das condições de mercado, com as questões internas, elas acabam sendo, da empresa, né, das governanças, das práticas internas da empresa de governança, acabam evoluindo de forma conjunta ao longo do tempo. E as duas eu acredito que sejam importantíssimas para futuros estudos relacionados aí à auditoria, né, que a gente pode ter. E que a revista, obviamente, vai gostar bastante de receber, né, Manuel? Está de portas abertas aí. Com certeza. Posso responder Do Ivanildo. Do Ivanildo. Perfeito. Não, o Ivanildo colocou aqui, né, só recapitulando, ele colocou: o grau de confiança nas demonstrações contábeis tem relação com o tipo de auditoria que realizou o trabalho? Se eu estou entendendo, Ivanildo, quando você coloca o tipo de auditoria, seria o tipo da empresa, né? Seria o Big Four, maior ou menor, seria mais ou menos isso? Se for, exato, beleza. Bom, a resposta primeira que viria é que sim. Então, hoje a gente tem, por exemplo, quando eu digo para você que tem contratos que são feitos de captação de recursos, aí emissão de debêntures, captação de recursos em instituições financeiras, né, de grande porte, que exige como uma cláusula que tenha, por exemplo, uma Big Four auditando, isso sinaliza que o mercado acredita que o parecer, né, o relatório de auditoria, melhor dizendo, de uma Big Four tem um peso maior, né? Isso seria numa resposta mais simples. Então, empresas Big Four teriam mais prestígio, né? E até por isso que tem esse grupo chamado as 4 maiores. Mas quando a gente desce e aí começa a ver os resultados, aí e por que estaria por trás, né? Só recapitulando, por que as Big Four talvez teria teoricamente uma melhor qualidade das informações? Na minha perspectiva, o mercado enxerga isso pelo tamanho. Então, como são empresas que precisam ser independentes, totalmente independentes dos clientes, né? Porque ela tem que ter capacidade de falar que as informações não estão refletindo fidedignamente ou que estão refletindo. Então, não pode ter o fato de você cobrar para fazer auditoria desse cliente, não pode trazer uma dependência financeira dele, né? E essas empresas, como elas estão no mundo inteiro praticamente, elas conseguem assegurar uma certa independência, muito maior do que uma empresa de auditoria lá da esquina, por exemplo, né? Uma empresa de auditoria local, muito pequena. Então, é por isso que esse relatório tende a ter mais peso no mercado. Mas quando a gente sai do grupo Big Four, tem várias outras empresas de auditoria que também são internacionais e que também têm um grande peso. Então, por exemplo, BDO como sendo uma grande empresa de auditoria que não está do grupo Big Four e que também tem uma qualidade exatamente igual, né, ao grupo Big Four, do que a gente considera na literatura. Então, a gente depende muito do que a gente estiver falando, né? Não pode ser uma resposta simples de que só as Big Four, só o relatório delas, né, o que serviria para o mercado, mas
de fato, dependendo da empresa de auditoria que faz, vai ter um peso maior ou menor para o mercado, inclusive como uma exigência, né? Pode vir essa exigência de ter uma empresa, às vezes não vem falando Big Four, mas vem falando uma empresa internacional, que aí já elimina muitas possibilidades de contratação de empresas de auditorias locais, por exemplo, né? Eu já vi isso dentro de instituições que eu trabalhei anteriormente, de ter a exigência de ser uma auditoria internacional, de reconhecimento internacional. Então, você já restringe a um grupo muito específico, né? Às vezes não vem com o nome Big Four especificamente. A Kelly só colocou depois aqui, interessante esse trade-off entre reputação de auditoria e o papel de consultoria na auditoria, que ela já tinha mencionado anteriormente, né? Dessa relação que existe. Que eu acho fenomenal essa possibilidade, né? Que é muito difícil, na minha percepção, trazer isso para a pesquisa, porque é uma coisa que acontece no dia a dia, né? E que a gente, às vezes, não consegue identificar. Mas eu acho que até pesquisas qualitativas seriam ideais, assim, para ter esse feeling, né? De como a consultoria, ao invés de auditoria, aconteceria. Eu não sei se eu te Samuel, respondi. Perfeito. pode completar a sua fala. Não, só ia falar para o Evanildo, se eu não sei se eu te respondi exatamente o que você queria, mas qualquer dúvida, você coloca mais algum ponto aí. Eu queria agradecer ao Evanildo aí a participação dele também, aí os nossos autores estão à disposição também aí por e-mail, né? Tem o e-mail nos artigos, né, Samuel? Então, tenho certeza aí que o Samuel e a Ana vão responder com muito prazer se alguém mandar um e-mail aí falando sobre o trabalho deles, sobre a pesquisa deles, né? Samuel, Ideias de pesquisa futura, a gente está aberto a receber propostas, né, de colaboração, a gente tem muito interesse, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Então, isso é importante, né, Samuel? Porque o Samuel falou algumas vezes aí a respeito do acesso aos dados e das possibilidades de estratégias de pesquisa, né? Então, quem está trabalhando no mercado, quem está atuando ali, pode ter a possibilidade de trazer alguns aspectos. Aí, nesse sentido, até para promover aqui um pouco o nosso debate, essa reputação, Samuel, essa reputação da auditoria, mencionada aí por você e pela professora Kelly, essa reputação está em ser Big Four, por exemplo, né? Existe algum outro dado, alguma outra organização, né? Os auditores, eles precisam manter ali a educação continuada, né? Existe algum outro dado, alguma outra coisa que possa ser usada como proxy de reputação da auditoria e também a parte de consultoria, né? Porque se você entra na empresa de auditoria, ela tem tax, ela tem, né, auditoria, ela tem tudo lá. Então, essa questão do rodízio, quando ela não está fazendo auditoria, mas depois ela vai voltar, enfim. Então, uma empresa não é pensada hoje, ela é pensada estrategicamente, né? Então, existe visão de longo prazo no mercado, apesar do pragmatismo, né, no mercado. Então, tem essa reputação e tem dados assim que possam ser utilizados? Olha, Manuel, geralmente o que eu vejo mesmo de reputação seria considerar dentro desses grupos. Às vezes algumas pesquisas até trazem, anteriormente eram mais do que o grupo Big Four, né? Mas trazem outras gradações. Às vezes lá Big Four, uma segunda leva de entidades, né? Que seriam de menor porte, mas ainda assim internacionais, e as que seriam locais, alguma coisa assim menos substantiva. Mas que pudesse, né, de certa forma, trazer mais informação, eu desconheço de uma variável que pudesse ser utilizada assim, para fins de estudo, né? Tudo isso que você trouxe também de obrigatoriedade, de educação continuada, é muito importante para a manutenção da qualidade, de fato, das auditorias, né? E isso varia muito de cada nação, né? Do que eles consideram como sendo importante para aquela classe especificamente. Para as certificações que são exigidas para que você possa atuar dentro de uma auditoria, que você precisa ser formado, enfim, as certificações que você precisa tirar para comprovação de conhecimento e para manutenção depois do conhecimento. Tudo isso é importante, mas eu não vejo como uma possibilidade de mensuração imediata para um estudo que pudesse ter outra forma de verificação desse prestígio ou dessa independência, né? Fica um pouco difícil. Uma possibilidade, talvez, assim, indireta, que aí é uma coisa, né? A reputação é um grande ativo que essas empresas de auditoria têm, né?
E ela está sempre buscando manter a reputação, que em eventos não tão longínquos assim, mas não sei qual que é a idade aí do público, né? A gente teve empresas de auditoria que desapareceram porque acabou com a reputação, né? Da noite para o dia, aquela empresa foi tida como ela não sendo mais independente, ela estar envolvida em processo de corrupção. E isso é um fator muito caro, né, para as instituições que trabalham com auditoria. Então, essa reputação, ela é um fator chave, de fato, dentro do processo. E uma possibilidade de mensuração seria os envolvimentos, né? Assim, mensurar quantas vezes, dentro de, por exemplo, nível Brasil, quantas vezes uma empresa de auditoria foi multada, que acontece, né? Processos, por não ter feito um trabalho totalmente de melhor qualidade, ou que estavam auditando empresas, né? A gente sabe que o objetivo de uma auditoria não é, em primeiro momento, identificar fraude, não é esse o processo. Ela pode até fazer durante o processo de auditoria, identificação de algum desses fatores, mas não é para isso que ela é contratada especificamente. Mas quantas vezes uma empresa de auditoria estava, né, em uma entidade, mas aí seriam variáveis construídas e que não é uma forma mais simples, né, de você classificar a reputação. Mas, de fato, considerar, de alguma forma, a reputação é fundamental para estudos de auditoria, na minha percepção. Perfeito. Eu quero aqui, já indo aqui para os finalmente, né, agradecer as pessoas que estiveram participando aqui conosco, né, e aproveitar também para divulgar a revista. Eu coloquei no chat o link para que o pessoal possa se cadastrar aí na revista, fazer o cadastro, né, para receber notícias de novos webinars, novas edições. Nós já estamos fechando uma próxima edição, agora para abril, né? E então eu já aproveito para passar essa informação aqui e também para informar que esse vídeo, os outros vídeos, eles estão disponíveis no YouTube, né, para serem assistidos depois por quem não pôde participar, ou mesmo quem participou e quer rever algum aspecto aqui que tenha sido discutido, né? A Ana escreveu aqui, né? No e ela deve ser umas 11 da manhã, talvez, mais ou menos por aí lá, né? Está no trabalho. A Ana está em pleno trabalho. Ana, a gente entende, a gente agradece aí a sua participação aqui pelo chat, né? E o desenvolvimento da pesquisa, né, Samuel, que foi o mais importante, né? Exato. Então, Samuel, que considerações finais assim você poderia falar aí para quem está... Você também está formando auditores, você também está discutindo com auditores no mestrado, você está discutindo nos MBAs, né? E como é que você está vendo aí, né? Existe essa possibilidade de que as pesquisas elas contribuam com a formação e com a atuação profissional do auditor? Como é que considerações você poderia fazer aí dessa necessidade? A revista vem em busca disso, de construir pontes entre acadêmicos e profissionais, e de que a pesquisa, né, e a teoria e a prática possam ter uma relação produtiva entre elas. Perfeito. A primeira coisa que eu queria deixar bem destacada é que a carreira de auditoria é uma das grandes possibilidades, né, para quem forma aí na área contábil financeira, de certa forma, que está envolvido. Então, é uma carreira com muito crescimento, muito potencial, muito aprendizado. Então, vale muito a pena caso você esteja nessa situação de pensar para onde ir, né, de interesses em atuação futura. E a necessidade desses profissionais que estão no mercado, né, de também olharem para o que a gente tem feito na academia e, por vezes, contribuir com a gente, né, trazendo pesquisas, trazendo temas relevantes para a academia, olhando os resultados que muitas vezes o que a academia faz, até por uma perspectiva de educação continuada, né, de manter-se atualizado, ajuda na atribuição dos papéis, na discussão que você pode ter com o cliente com determinadas informações. Muitas vezes não é um artigo especificamente sobre auditoria, né, mas sobre o IFRS, qual que é a melhor forma de reconhecimento, quais são como a construção desse demonstrativo contábil ajuda o usuário ou não dentro do processo de tomada de decisão. Isso são questões que a gente traz na academia que o mercado tem muito interesse, né? E muitas vezes você pode se embasar
para discussão, e a gente sabe, quem trabalhou com auditor aí, quantas discussões acontecem, né, entre auditor e auditado, e muitas vezes a resposta está ali na academia, né? A teoria já solucionou o problema, já mostrou um caminho a solucionar. Então, manter esse contato, seja mantendo-se atualizado com as pesquisas, seja contribuindo com as pesquisas, né, participando, seja realizando um MBA, um mestrado, continuando no mercado, mas, né, mantendo esse contato com a academia, eu acredito que isso é um casamento perfeito. A gente precisa muito disso e ter isso em mente, porque em outras áreas, né, que a gente tem no mercado, e eu discuto isso bastante com os meus alunos de metodologia, por exemplo, a medicina, é impensável você pensar, né, assim, é impensável você imaginar um médico que não esteja em dia com as pesquisas que estão sendo feitas na área. Você consultaria, você colocaria sua vida nas mãos de um médico que, de fato, não tem a possibilidade ali, né, não sabe qual que é o melhor tratamento, qual que é a melhor cirurgia, né, que está sendo feita, está sendo discutida pela ciência? E por que isso na área contábil não é uma questão? Por que você coloca as mãos da sua empresa, né? Você coloca a sua empresa nas mãos de profissionais que muitas vezes não estão em dia com a ciência? O que a ciência tem discutido? Então, e a gente na academia também tem um papel de olhar para as questões práticas do mercado, né? Para o que de fato é importante para resolver os problemas que os nossos profissionais têm no dia a dia. Então, esses dois processos são importantíssimos, né? Da academia olhar para o mercado e do mercado estar em dia com a academia, para que a gente consiga trazer maior relevância para a nossa área contábil, né? Porque, caso contrário, os problemas vão acontecer, se cada um estiver em mundos separados, né? Os problemas a gente vai acabar tendo aí de mercado, de a prática não está refletindo o que tem sido da melhor possibilidade possível, assim como a academia não está refletindo o que tem sido feito na prática, e a gente até perder credibilidade na sociedade, né? E o que é um problema, né? Então, venham para a academia, vejam a revista da FIPECAF, né, mantenham-se atualizados, façam um cadastro, recebam, né, você vai receber por e-mail sempre que tiver uma nova publicação, é bem simples. Aí você olha e vê o que tem de interesse. E contribuam também fazendo pesquisas, produzindo conhecimento, que é sempre muito relevante. E obrigado mais uma vez, Manuel e Ana, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho hoje. Muito, muito legal estar com vocês e obrigado também pelas perguntas. Perfeito, obrigado pela sua fala aí. A professora Kelly tem alguma coisa? Não, só estava batendo palma para a fala do Samuel, é isso aí. Ah, sim, obrigado. Obrigado, Eliana, escreveu aqui no chat, participou também aqui. Obrigado, Eliana. Eliana, você está querendo mais informações aí, só mandar um e-mail aí para a Ana e para o Samuel aí sobre o mercado da auditoria, que eles dão um feedback para você também aí, tá certo? Eu aqui explorando meus autores, ó. Mas legal. Bom, eu só tenho a agradecer a participação de todos, a participação aqui dos autores, né, com a pesquisa, com a publicação da pesquisa e com este conteúdo que vai ficar como parte da divulgação da pesquisa, desse conteúdo, e vai estimular as pessoas a produzirem novos conteúdos, novas pesquisas, como o Samuel falou, né? A possibilidade de aproximar a academia, os pesquisadores, dos praticantes, fazendo, uma das formas é que os praticantes desenvolvam pesquisa junto com os acadêmicos, sugiram temas, tragam questões, compartilhem dados, né? Digam aquilo que gostariam que fosse discutido, que fosse pesquisado. Então, essas são formas a comunicação, né? A comunicação efetiva é o que nós estamos tentando promover aqui, nós estamos promovendo com esse conteúdo. Então, Samuel e todos os participantes, nós encerramos aqui com mais um conteúdo profundo, com muita contribuição para a contabilidade, para a auditoria, para os negócios, para as organizações. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite.